Ora viva, bem-vindo a mais um espaço de conversa, de debate, de tertúlia, da sua Bola TV. Obrigado por ter aceitado o convite de estar em nossa casa, literalmente em nossa casa, porque nos novos tempos de confinamento e de quarentena é de nossa casa que estamos também a trabalhar, mas o espírito e a missão é a mesma de sempre. Mas, acima de tudo, muito obrigado por nos receber em sua casa e pela preferência com que nos tem brindado desde a primeira hora. Na conversa 2, dificilmente poderia estar melhor acompanhado. Tenho o José Manuel Delgado, diretor adjunto do Jornal A Bola, e tenho os habituais comentadores, o Diogo Luís e o Pedro Henriques. O Pedro Henriques que está farto de mostrar cartões vermelhos ao Covid, e eu estou com esperança que um dia este Conselho de Disciplina vá suspender definitivamente e irradiar do futebol e da vida enfim, a justiça tarda, a gente já sabe, mas não vai falhar. Portanto, Pedro Henriques continua a mostrar os teus cartões vermelhos, são muito bem mostrados. Vamos começar esta conversa. Olha, muito bem, muito bem. Vamos começar esta conversa, porque isto é uma conversa, atenção, não é propriamente uma entrevista, nem eu estou aqui como um pivô tradicional, vamos conversar os quatro. E vamos começar pela forma como o futebol está a preparar o regresso, quer ao nível dos timings, quer ao nível das condições de execuibilidade de podermos voltar a ter competição até ao final da época. Eu vou começar pelo Delgado, até por uma nota muito pessoal, ele não vai levar a mal e as pessoas também não. O Delgado foi das primeiras pessoas na bola a perceber logo aos primeiros sintomas que aconteceram em Portugal e que foram detectados em Portugal, o que é que estava em causa. Ainda andávamos todos meio atarantados, como é que nos havíamos de comportar ou não, e do próprio governo hesitava para trás e para a frente o que é que devíamos fazer, e há um dia que eu cruzo com ele nos corredores, estendo-lhe a mão e ele deixou-me com a mão estendida. Em situações normais, isto seria um ato de profunda má educação. Neste contexto, foi dos gestos mais bonitos que ele teve comigo, porque na altura, acima de tudo, também a minha saúde. Há cautela, não há o diabo pelas. Felizmente estamos bem. Mas olha, por ti, tu vês que o futebol está a preparar este regresso, quer ao nível da definição de timings, quer ao nível da criação de condições de voltarmos a ter a bola a girar. Olá, é um prazer estar de volta aos ecrãs da Bola TV neste contexto tão especial. Esperemos que dentro em pouco possamos já estar na Travessa da Queimada, no Estúdio 1, a fazer os nossos programas normalmente, e eu cada vez que passar pelo Jorge, pelos corredores, já poder então não só cumprimentá-lo como dar-lhe um grande abraço. Em relação à questão que colocas, estamos todos com muita pressa. Estamos há um mês fechados em casa, ouvimos dizer que se calhar ainda temos mais um mês para pelo menos ficar confinados, e toda a gente está já com uma pressa que pode não ser boa conselheira. Há clubes que estão a ensaiar algumas coisas, o Nacional da Madeira é um exemplo, alguns treinos do Cristiano Ronaldo também, ainda hoje fizeram capa do jornal A Bola. Na Alemanha há clubes que estão a treinar, a Itália ainda não deixam, em Espanha a Real Sociedade quis treinar e foi proibida, mas há uma certa pressa e uma certa ansiedade para regressar ao trabalho e regressar aos jogos e tudo mais. No entanto, por muita vontade que haja, quem manda são as autoridades de saúde, e todos os dirigentes desportivos, políticos, devem estar subordinados àquilo que as autoridades de saúde disserem e entenderem que seja o momento certo para recomeçar e em que termos se deverá recomeçar. Porque os treinos, por exemplo, que o Nacional da Madeira fez, são treinos que fazem bem à cabeça, que podem fazer bem às pernas, mas do ponto de vista da equipa, do regresso à competição, ainda estão muito longe daquilo que é necessário. Mas vamos pensar que vai ser possível em junho ter jogos à porta fechada. E isto já é um pensamento muito otimista. Em junho estamos com possibilidade de acabar as competições, imagina. Ou que não seja junho, que seja julho. E depois podem prolongar-se até agosto e acabarem-se as competições. Esse será um cenário benévolo. Será um cenário muito interessante, mesmo com os jogos à porta fechada. E nós devemos ter a consciência, e se calhar esta era a primeira mensagem que eu gostava de deixar, nós devemos ter a consciência de que até termos novamente estádios com dezenas de milhares de pessoas,
vão passar, se calhar, alguns anos. Nós vamos estar confrontados, enquanto não houver uma vacina descoberta e essa vacina não for massificada para a população do mundo, vamos estar sujeitos, muito provavelmente, a regras ainda de distanciamento, não tão severas como as que vigoram, mas suficientemente severas para impedirem que 60 ou 80 mil pessoas ou 100 mil pessoas vão a um estádio de futebol ver um jogo, vão ver um concerto, todos os grandes eventos de massas vão ficar prejudicados até que seja descoberta a vacina que definitivamente não só mostra o cartão vermelho ao Covid-19, como o irradie deste jogo da vida. Diogo, isto parece-me um bocado... Enfim, esta ideia é quase perturbadora do Delgado, de se calhar vamos esperar algum tempo até ter os estádios cheios. Por outro lado, lanço-te o mesmo repto. Como é que estás a ver os timings que estão a ser mais ou menos previstos, ou pelo menos que o futebol gostaria que acontecesse, é mais do que isso, e o que é que está a ser feito para que a competição volte em segurança, como é? Olha, eu acho que a visão do Zé é uma visão realística. E esse é o mais importante, ou seja, nós não estamos aqui para vender sonhos, nós estamos aqui para dizer aquilo que são as nossas opiniões dentro de um contexto muito difícil e um contexto que nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer no dia de amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. E, portanto, a visão do Zé é claramente realista, é perceber que é difícil, enquanto não se descobrir aqui uma forma de controlar definitivamente este vírus, do Covid-19, enquanto isso não acontecer, vamos ter que continuar a praticar a distância social. E mesmo quando tivermos a vacina, vai ser muito complicado de gerir tudo, porque eu não acredito que se deixe entrar nos estádios qualquer pessoa. Vai ter que haver, se calhar, uma forma de cada um provar que já tem a vacina para poder entrar nos estádios, para não infectar outras pessoas que não têm. Portanto, isto vai ser um conceito completamente diferente do futebol, que vai exigir muito termos organizativos naquilo que é o espetáculo desportivo. Relativamente à forma, o Zé também tocou aqui em alguns pontos que eu gostava também de comentar. Ele falou na pressão e na ansiedade das equipas estarem a quererem regressar. Eu diria mais, eu diria que é uma urgência. As equipas têm urgência. Têm urgência por causa da vertente económica. Porque se as coisas estão com receio que as coisas não se concluam, e se as coisas não se concluírem, nomeadamente as competições, poderá haver aqui bastantes prejuízos em termos económicos para as diferentes ligas e para as diferentes equipas que estão inseridas nessas ligas. E, portanto, há aqui alguma urgência de querer passar uma mensagem de que estamos disponíveis para começar a treinar, estamos disponíveis para começar a pensar quando é que poderemos iniciar a competição, de forma a que não passe muito tempo e que as equipas, pelo menos, consigam recuperar ou amealhar algumas das receitas que estão a ficar para trás. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é essa a urgência. E no caso do Nacional, eu não sei se faz bem à cabeça ou às pernas, eu acho que numa primeira fase até é muito complicado para os jogadores, porque eles com certeza que não se sentem confiantes. A estratégia poderá passar no sentido em que vamos começar mais cedo que os outros e mais cedo vocês vão se adaptar a estas dificuldades, e quando começarmos a competição ou os treinos a sério, vocês já estão um passo à frente dos outros, porque isto já não vai influenciar a vossa mente, porque eu tenho sérias dúvidas como é que tudo isto se vai desenrolar, porque mesmo fazendo os jogos à porta fechada, os jogadores não vão estar 100% seguros do que estão a fazer. Porquê? Porque sabem que de um momento para o outro pode haver um infectado e eles também podem estar infectados e colocar em casa as suas famílias. Portanto, é uma situação muito difícil de gerir em termos psicológicos. E nós podemos dizer que vamos salvaguardar tudo e mais alguma coisa, mas na realidade isso não pode acontecer, porque nós nunca sabemos onde é que anda o vírus. O vírus anda solto em todo lado, e basta que exista uma pessoa que seja assintomática e de repente passa o vírus para o outro e de repente temos aqui um efeito bola de neve. E por isso é que é muito importante não haver a tal urgência, haver sobretudo muita coerência, muita consistência naquilo que se deve fazer e pensar sobretudo em termos sanitários, na saúde. O mais importante neste momento é a saúde. Também temos a noção de que o desporto passa muitas vezes mensagens para a população e, portanto, é fundamental que as entidades que gerem as competições em Portugal estejam sempre em diálogo com o Estado. Que a partir do momento em que possa haver aqui algumas condições para se reabrir, nós temos a noção de que se o futebol der esse passo, que as pessoas em casa vão se sentir mais confortáveis. Vão perceber, bem, se o futebol já está a andar, é porque as coisas já estão a melhorar e se calhar podemos também dar um passo nós. Mas é importante que essa mensagem passe de uma forma ponderada, não é dizer, bem, se o futebol já está a andar, então já podemos ir para a rua e vamos fazer o que fazíamos antigamente. Não, isso não vai acontecer durante largos meses e, acima de tudo, é perceber o contexto que passamos. Referir também que o Nacional, eu acho que acabou por se precipitar um pouco, porque repara, o Zé disse, eu não sei quando é que nós vamos ter competição, mas não acredito que iremos ter competição em maio. E se for em maio, será no fim de maio. Nós estamos no início de abril, ao meio de abril. Portanto, não vejo a necessidade de os jogadores neste momento estarem a treinar durante 15 ou 20 dias, ou 45 dias, para começarem a competição.
Fazia mais sentido, se calhar, dar-lhe aqui algum descanso, até porque se houver competição, os jogadores não vão ter férias. E dizer-lhes, olha, neste momento estão de férias, relaxem um pouco. É difícil relaxar neste contexto, mas tentem relaxar com as vossas famílias. Não se preocupem agora com os treinos, com a carga de treinos, carga física. E no início de maio, ou meio de maio, nós vamos retomar, tendo em conta que a competição poderá se iniciar no início de junho. E parece-me que essa seria a melhor forma. O Nacional optou por outra condição, por outra abordagem. Tenho que respeitar, mas não sei se não se terá precipitado, sobretudo tendo em conta que não vejo aqui um início fácil para as competições. Diogo, mas por exemplo, eu vou também transmitir como é que eu li, até as próprias declarações do médico nacional, aqui na Bola TV, que me fizeram algum sentido neste aspecto. Os jogadores, evidentemente, têm máquinas em casa para treinar, mas a gente sabe que treinar em casa esqueçam mais. E, nomeadamente, algum tipo de exercício, não faz sentido alguém fazer 10 km entre a casa, a banha e a cozinha, e entre a sala e o quarto. E há jogadores que vivem em apartamentos. O que alguns tinham feito era estarem naquelas alturas em que as coisas estão mais calmas, até porque a Madeira, felizmente, graças a Deus, enfim, tem sido mais ou menos poupada, também tem casos, mas tem sido mais ou menos poupada, mas para a rua fazer as corridinhas, ou para um parque fazer corridinhas. Ou seja, faz ou não sentido, e na minha opinião fez sentido, que é do género, meus amigos, vocês estão em casa, acordam, medem a temperatura, mandam-nos os dados, equipam-se, metem-se no carro, entram na garagem que está. Entram pelo balneário adentro, que está desinfetado, que nem usam, porque eles já vêm equipados, cada um treina em meio campo. Aliás, há um estudo agora giro, é uma expressão como é óbvio, em que, em situação de treino, os especialistas recomendam 20 metros de estacionamento, de distância entre as pessoas. Socialmente falamos dos tais 2 metros, por causa das partículas de saliva, mas em situação de corrida, eles aconselham 20 metros entre cada atleta. Neste caso, estamos a falar do futebol. E isso realmente foi cumprido. Ou seja, no fundo, chamar a isto um treino ou um regresso aos trabalhos não deixa de ser um exagero. Acho que o Nacional procurou aqui controlar ao máximo, em vez de eles estarem a correr na rua ou nos parques, pelo menos tentar o ambiente o máximo controlado, e se calhar o futuro passa por aí, até por a realização do final da época, por controlar, se for possível controlar, estas coisas. Não sei o que é que achas, Gil. Sim, eu percebo. O que eu pergunto é, em termos desportivos, qual é a influência que isso vai ter? Não é nada em termos desportivos, nada. É mais para manter a forma e mais que isso, para cheirar. E depois de jogador, depois de jogador de futebol. O cheiro às carrelas, tem ali um cheiro. Mas a minha questão é para identificar, nem sequer nós. Portanto, tem que ser para isso. Olha, peço desculpa pela expressão que vou usar, para se limpar um bocadinho aquela erva, porque realmente os jogadores devem estar a dar maluco. Não é? Eu acho que há aqui um ponto que pode ser importante, que é o que eu referi há pouco, que é os jogadores adaptarem-se a esta difícil realidade. Porque não é fácil tu tirares a temperatura antes de sair, já estás com medo. Ao tirares a temperatura, tu inevitavelmente já estás a pensar no que é que pode ou não acontecer. E, portanto, os jogadores do Nacional vão se adaptar mais facilmente a esta situação daqui a 15 dias, já é uma coisa normal. Enquanto que os outros, quando começarem, não. Agora, o que me parece é que os jogadores também precisam todos de férias. E este ano não vai haver férias para ninguém. Então, a minha abordagem seria diferente. A minha abordagem seria a que estão a fazer vários clubes, é mandar os jogadores de férias durante 15 dias ou 3 semanas e voltarem depois no início de maio para poderem, sim, retomar a atividade devagarinho, porque a competição não irá começar antes do fim de maio. Parece-me que é uma realidade, ou seja, eu não estou a ver a competição a começar daqui a um mês. Ninguém está a ver. As equipas vão ter todas 3, 4 semanas para começarem a treinar, para poderem se integrar, adaptar em termos físicos, para poder depois começar a competição. E, portanto, início do mês de junho já estou a ser muito positivo. Atenção, se calhar só vamos começar a meio de junho ou no final de junho. E para que é que os jogadores do Nacional começam neste momento a trabalhar? Claro, para cheirar a relva, mas o que é que eles ganham com isso? Em termos físicos não tem uma grande mais-valia, em termos esportivos não tem uma grande mais-valia, em termos psicológicos vão desgastá-los. Porquê? Porque eles vão estar sempre com essa preocupação e não vão sequer relaxar ou descansar. Portanto, na minha ótica, e antecipando um cenário mais complicado, é um cenário até normal, o cenário base, eu diria que o ideal era dar aqui algum descanso psicológico aos jogadores, desliguem-se, vejam um bocadinho de televisão, claro, atenção à forma como se alimentam, podem fazer uns abdominais, umas coisas que faz sentido, não têm necessariamente que correr, têm aqui 2 ou 3 semanas para relaxar e depois vamos voltar a termos os nossos treinos, a nossa carga física e daí a um mês vamos iniciar a competição. Parece-me que fazia mais sentido até para lavar e tirar esta pressão toda que os jogadores têm neste momento e que toda a gente tem neste momento, porque efetivamente é uma grande pressão estar em casa constantemente. Olha, Pedro, bem-vindo também ao grupo, também gostamos. Para já, deixa-te elogiar o cenário. Estás aí com um cenário espetacular. Não sei o que é que podes dar conta, o que é que tens aí aí de taças e de lembranças. E visto a justiça também sobre o que temos estado a falar, e nomeadamente sobre essa possibilidade de um regresso. Como é que tu estás a ver isto do regresso?
Olá a todos. Há um bocado já tinha mostrado o cartão vermelho que anda sempre comigo, não é? Este é o cartão vermelho que eu tenho mostrado nos diversos vídeos que tenho feito para diversas instituições, o cartão vermelho ao Covid. Eu sou uma daquelas pessoas otimistas por natureza, mas depois, quando estamos em momentos de crise, continuo a ser otimista e tenho a ideia de um cenário mais otimista e até a maneira como eu encaro tudo isto está a acontecer. Para mim, no Campeonato da Europa 2021, vamos ter os estádios cheios. Vamos ver. De qualquer maneira, relativamente à pergunta que me fazes, pronto, isto é o meu cantinho, é a minha sala de troféus que eu tenho. Todos nós temos um passado relacionado naturalmente com a atividade esportiva e eu, como gosto de juntar essas pequenas lembranças que fui recebendo e tendo, e também tenho aqui uma mistura da minha vida militar, ou seja, aqueles diplomas estão lá em cima, os cursos de paraquedismo e aquelas coisas todas maradas que eu fui fazendo ao longo da minha carreira. E gosto muitas vezes, nestas pequenas entrevistas que fomos fazendo, nestas pequenas solicitações que foi sendo aqui que fui fazendo, aproveitando este cenário para ir fazendo também um bocadinho da minha participação neste momento que estamos todos a viver. Relativamente à questão futebolística, em primeiro lugar, e olhando até um bocadinho, não só para o futebol, olhando para o futebol, mas também olhando para o futebol, sob o ponto de vista da arbitragem, nós temos, sob o ponto de vista da Federação, das Federações Nacionais, uma data que é importante tentar respeitar, de alguma maneira, que é o 3 de agosto, que é a data em que supostamente a UEFA terá que receber quem vai à Liga dos Campeões, quem vai à Liga Europa. Ou com o modelo belga, que parece-me que já acabaram as competições e, portanto, a classificação era a que estava, ou o modelo que a UEFA quer, ou pelo menos está a incentivar que todas as federações sigam, que é até essa data, em junho ou em julho, e depois conforme cada caso, em termos daquilo que o Serviço Nacional de Saúde de cada país possa ir dando como feedback, tentar acabar as competições. E nós temos 10 jornadas, o que dá claramente para concluir em julho, eventualmente até começando em junho e até dando algum tempo. Alguns clubes pedem 3 semanas, 2, para poder fazer uma preparação, preparação coletiva, obviamente, não esta que temos estado aqui a falar a nível nacional. E eu dá-me a ideia que pela evolução, porque depois podemos ter aqui timings diferentes, e a própria UEFA permite isso, isto é, tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde de cada país e a evolução da pandemia, não significa que Portugal, Espanha, França, Itália, quem quer que seja, comecem todos ao mesmo tempo. O importante é tentar acabar as competições, e até nesse aspecto saiu uma circunstância interessante da reunião de 29 de fevereiro do IFAB, até a propósito das alterações às leis de jogo, que vão entrar em vigor a dia 1 de junho, e eles disseram que cada federação pode fazer aquilo que quiser, isto é, terminar as competições que vão para lá de 1 de junho garantidamente com as regras, chamamos assim, antigas, 19-20, ou, se quiserem, fazer com as regras já de 2021. Obviamente que já sei de fonte segura que, portanto, que a ideia é, em termos de Portugal, terminar as 10 jornadas com as regras que estão anteriormente. E é isso que, obviamente, faz sentido. Relativamente a estes timings, os árbitros também estão a viver exatamente a mesma circunstância, embora treinar 11 jogadores ou um coletivo é diferente de treinar uma equipa de arbitragem, ou seja, os parâmetros físicos e a relação física com a parte técnico-tática é totalmente diferente. Portanto, para os árbitros, o treino individual, mesmo feito em casa, é muito importante. Aqueles que até têm possibilidades, como é o meu caso, que vive completamente isolado do mundo, vive no campo, vive mesmo no meio das ovelhas, em arredores de Mafra. Portanto, eu tenho a possibilidade de sair de casa, de correr e não ver ninguém no meu percurso. E há alguns árbitros ao longo do país também o podem fazer, mas não fazendo, o treino físico que está a ser feito em casa é bastante importante. Sendo que a arbitragem está a dar passos muito interessantes. Eu tenho dado palestras para núcleos e quando vou aos núcleos fisicamente, dou normalmente palestras para 30, 40 pessoas. Através das plataformas, as últimas 2 palestras que dei para núcleos, para já estive a dar palestras para o sul e para o norte, portanto, para núcleos que estão a 300 km da minha casa, e dei palestras para 95 pessoas e para 80 pessoas. Ou seja, até estou a dar formação para mais gente que se eu me deslocasse lá. Porquê? Porque os núcleos estão-se a juntar todos e, portanto, através das plataformas as pessoas estão-se a juntar. E isto talvez vá mudar também no futuro alguma forma de fazer a própria formação. E os árbitros têm, inclusivamente, neste momento, também através dos núcleos, preparadores físicos que estão a dar a preparação física para casa, em que os árbitros estão todos, através das plataformas, a ver os exercícios e a fazer em conjunto, fazendo cada um em sua casa. E, portanto, aqui os parâmetros físicos dos árbitros são ligeiramente diferentes, porque não temos este aspecto. Também existe a ligação da equipa, mas não existe este aspecto técnico-tático do 4-3-3 e de pôr 11 jogadores a evoluir no campo. E, portanto, faz todo o sentido para os árbitros esta manutenção da condição física feita individualmente em casa, que é mais fácil.
E a parte mais teórica, a parte mais académica, essa também está a ser garantida. Sobretudo, existem 52 núcleos espalhados ao longo do país, mas também os próprios conselhos de arbitragem, neste momento, têm tido alguma ação. Vejo com bons olhos, e termino com isto, vejo com bons olhos neste sentido a evolução da pandemia, no sentido que acho que, no caso concreto português, talvez num sistema sem público nos estádios e muito provavelmente com aquela ideia de tipo de campeonato da Europa, não o atual, mas os anteriores, em que vamos todos para um estádio, vamos todos para um sítio em que as equipas vão e regressam ao mesmo centro de estágio, hotel, o que quer que seja, eu acho que nós vamos terminar mesmo as nossas competições, mas com os tais distanciamentos e com as tais regras, sendo que há aqui aspectos que já foram abordados, que é os aspectos emocionais e psicológicos dos jogadores no regresso e de todo um medo que está inerente a um possível contágio, mesmo numa circunstância como esta, e estamos todos dependentes, naturalmente, do nosso Serviço Nacional de Saúde, no sentido daquilo que nos foram dando como indicações de quando é que podem regressar. Olha, Pedro, tu tocas aí num ponto que eu acho interessante, porque para além dos timings, depois é preciso definir o modelo em que vai ser disputado os jogos, não é? E, nomeadamente, acho que foi ontem que surgiu a notícia que a Federação Inglesa estaria disponível para ceder o Wembley para a realização de todos os jogos. Em Portugal também se chegou a falar de se poderem realizar no Algarve, enfim, uma zona do país não a mais protegida, mas das que têm menos casos. E, no fundo, funcionar, como tu dizias, Pedro, que é a questão de uma espécie de uma fase final de uma grande competição, de um campeonato da Europa, de um campeonato do mundo, com regras, evidentemente, ainda mais apertadas, com um controlo médico permanente, com testes praticamente diários, no sentido de saúde, com um reduzido número de pessoas que podem ter acesso a isto, e parece uma solução interessante, não me cabe na cabeça, não estou a ver como possível as equipas deslocarem-se, fazerem as viagens, até porque a maior parte das equipas estão do Norte, onde infelizmente os casos, a pandemia tem atacado de forma mais forte. Portanto, se calhar essa ideia de um sítio concentrado, uma fase final de um campeonato, como se fosse uma fase final de um campeonato da Europa, parece-me interessante. Mas, Delgado, eu não sei que visão é que tens também, no fundo, para além do timing, e a gente já percebeu que fazer timings é sempre uma previsão arriscada, mas o modelo que se pode desenrolar esta fase final de época. Eu tenho uma ideia muito concreta em relação a uma coisa, pelo menos. Não pode haver campeões sem méritos esportivos. As classificações para as competições europeias, as subidas e descidas de divisão, tudo isso pode ser sujeito a um modelo competitivo até mais sintético, mais reduzido, mas se não houver um nexo desportivo, se não houver um mérito desportivo, não deverá, em minha opinião, ser atribuído nenhum título de campeão nacional. Aliás, este foi o modelo seguido pela Federação Portuguesa de Futebol, quando suspendeu já as provas da formação, as provas femininas, o campeonato de séniores, e disse que não havia campeão este ano. Julgo que é o mais justo do ponto de vista da verdade esportiva. Outra questão tem a ver com os efeitos da classificação. E vamos para o pior cenário. O pior cenário é não conseguirmos acabar este ano com os campeonatos. O que é que se deve fazer? Aí haverá 3 hipóteses, parece-me. Primeira é considerar que esta época não existiu e recomeçar a próxima com os parâmetros que existiam no início desta, ou seja, as equipas que estavam iam nessa hierarquia às competições europeias, não havia subidas nem descidas, enfim, esse era um modelo possível. Outro modelo é dizer, ok, não há campeão, mas vamos respeitar a classificação até esta fase da prova. E será a partir desta classificação que vamos fazer a atribuição de lugares nas competições europeias, das subidas e das descidas. É uma possibilidade que também, do ponto de vista teórico, não me parece que seja justa. Em relação às competições europeias, ainda há uma terceira possibilidade, que é fazer a atribuição de lugares por país de acordo com o ranking de clubes da UEFA. Essa será outra possibilidade. Se houver um cenário longe do ideal, e o ideal é, pelo menos
permitir que as últimas 10 jornadas do nosso campeonato, por exemplo, sejam concluídas. São 90 jogos, que possam fazer esses 90 jogos. Imagina que não é possível fazer os 90 jogos, mas é possível fazer menos. E então aí encontrar uma forma de play-off, se calhar entre os primeiros 4 e os últimos 4, para ver como é que ficam as classificações europeias, a própria atribuição do título, porque aí já haveria um nexo desportivo e as descidas de divisão. Isso também me parece que é um cenário que pode ser colocado em cima da mesa. Mas realmente, nós nesta altura não sabemos nada. Esta é a realidade. Nós estamos aqui a falar sobre cenários e estamos a construir cenários, e isso faz-nos bem à cabeça, obriga-nos a pensar, mas realmente nós não sabemos nada. Nós não sabemos quando é que vai acabar a exclusão social. Nós estamos a seguir com muita curiosidade aquilo que está a acontecer, por exemplo, em Espanha, Itália e na Áustria, onde estão a retomar alguma atividade não essencial, e isso para nós são experiências quase cobaia, que nós podemos perceber depois por onde é que podemos ir também, mas realmente temos todos muitas dúvidas. Todos os dias ouvimos notícias contraditórias. Ontem era a notícia de que um médico foi infectado já por uma pessoa que tinha falecido. Portanto, a infecção foi de uma pessoa que já tinha morrido através dela. Outras que há pessoas que voltaram a ser infectadas, outros que a China está a debater-se com o início de uma segunda vaga. Enfim, há tantas dúvidas que nesta altura nós podemos cenarizar, mas temos que ter esta consciência. Nesta altura sabe-se muito pouco e é possível projetar muito pouco em relação àquilo que vai ser o futuro. Diogo, diz tua justiça. Sim, eu concordo. Eu acho que nós também tivemos a vantagem de o vírus começar mais tarde em Portugal e pudemos observar aquilo que se passava noutros países em que infelizmente foram mais afetados, como Itália e Espanha. O nosso comportamento ajudou a que conseguíssemos controlar melhor esta pandemia. Neste momento não temos os hospitais entupidos, o que é uma vantagem que nós temos comparativamente a outros, mas temos que continuar a ter algumas precauções. O Zé falou de alguns países que já estão a começar a iniciar. A Dinamarca também tem um modelo diferente. Vai abrir, por exemplo, as creches, que teoricamente é aquela população que é menos afetada por esta pandemia, são os mais novos. E, portanto, progressivamente vão sendo testando aqui alguns modelos e nós, como um todo, estamos a falar em termos políticos, temos que também estar atentos a esse mercado. Em termos desportivos, eu concordo, é tudo muito difícil e por isso é que há pouco disse que o Nacional se precipitou. Não tem a ver com mais nada. Eu acho que se precipitou sobretudo porque parece que é muito difícil dizer que vamos começar a competição em maio ou mesmo em junho. Portanto, é que os jogadores já estão a ter este desgaste de mandar fotografias, de tirar, de ir ao estádio, como pode ser até angustiante. Então não sabemos se vamos ter competição ou quando é que a competição irá retomar. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que fazia sentido esperar mais algum tempo, mas agora há aqui um ponto que é fundamental. Nós não sabemos bem quando é que vamos ter competição ou se vamos ter competição, mas temos que antecipar todos os cenários. Eu acho que isso é que é importante. O Zé estava aí a falar de alguns cenários, claro que é uma questão de falar, mas é importante tocar neles. Quem é que vai à Liga dos Campeões? Quem é que não vai? E sobretudo num país em que há polémica com tudo e mais alguma coisa. Portanto, esse é um ponto ainda mais importante, ainda mais para nós. Nós não sabemos que isto vai causar polémica. Eu espero que as nossas entidades estejam a planear as coisas de uma forma correta, estejam já a definir formas de ultrapassar estes difíceis cenários. Não sei se vamos conseguir fazer polos finais, se não vamos. Mesmo fazendo uma pola 4 fora, nunca é o mesmo fazer um campeonato. Isso é mais um cenário de campeonato da Europa do que propriamente uma competição de maratona, que é um campeonato. E, portanto, vai sempre colocar em causa o mérito esportivo da vitória. Agora, tem que haver tomadas de decisões e as decisões têm que ser tomadas em momentos complicados. E é nesses momentos que aqueles que estão nas entidades têm que puxar pelos galões e demonstrar o caminho que devemos seguir. O que me parece é que é uma grande oportunidade de todos deixarmos de pensar só exclusivamente em nós próprios e começarmos a pensar como um todo. É nestes momentos de fragilidade, e nós temos os nossos clubes, os nossos estados com fragilidade neste momento, é o momento ideal para que todos possam seguir algo daquilo que eles não têm nos últimos anos e comecem todos a pensar num caminho diferente que vamos dar às nossas competições. Quando eu falo competições, falo das competições profissionais e das competições amadoras. Não é normal nas competições amadoras ter clubes que estão o ano inteiro em primeiro lugar e depois, quando vão à fase final, só passam duas equipas em seis séries ou 7 séries. Passam duas equipas que podem ter estado o ano todo em terceiro e passado para o segundo lugar nas últimas jornadas. Portanto, é importante definir aqui muito bem as competições, o caminho que queremos dar. E neste momento eu acho que é a fase ideal para o fazer. Os clubes vão ceder naturalmente que vão, sobretudo os 3 grandes, e esses são aqueles que normalmente acabam por indicar o caminho, por fazer com que os outros vão atrás deles, por causa da dimensão que têm em termos sociais. E parece-me que se nós queremos dar
uma dimensão diferente à nossa liga, porque a nossa liga tem coisas muito boas, tem os bons jogadores, temos bons treinadores. Não temos melhores jogadores porque infelizmente eles vão saindo por causa do nosso poder financeiro, mas se nós tivermos a capacidade de tornar a nossa competição mais atrativa, conseguimos fazer com que haja mais interesse na nossa competição por parte de investidores e de patrocinadores, naturalmente vamos também ter a capacidade de manter os nossos jogadores por mais algum tempo. E é por aí que nós temos que começar a trabalhar, criar um plano diferente, de valorizar só a competição, trazer mais pessoas aos estádios quanto for possível, inserir melhor os clubes dentro dos seus meios sociais, fazer com que um clube não seja só um clube, seja um clube de uma região, e ao mesmo tempo, porque não também em termos de televisão, direitos televisivos, também tornar isto mais apelativo, porque se nós somos uma das melhores escolas de formadores do mundo, da parte da Holanda, segundo os últimos estudos, o Ajax também tem uma grande escola, mas nós temos uma escola dividida por vários clubes. Como é que nós não conseguimos potenciar isso em termos de retorno financeiro, em termos de patrocinadores, de direitos televisivos? Temos que o fazer e temos que pensar no modelo certo. Olha, Pedro, tu até como ex-árbitro, sabes muito bem o que é empregar nesta freguesia, onde gregos e troianos, esqueçam lá isso, não se entendem mesmo. Portanto, e neste momento, enfim, se calhar o único ponto, o Porto, por exemplo, não se importaria, caso não se acabasse a época do ranking da UEFA, sairia beneficiado, ou então o critério fosse quem vai à frente nesta jornada. O Benfica entenderia que se calhar era quem fosse na primeira, quem estivesse à frente na primeira volta. Enfim, os play-offs, isto não vai haver unanimidade. Mas, de qualquer forma, tu estás a ver o futebol, a época a não se concluir mesmo, ou seja, é algo que tu admites mesmo, e se, por outro lado, introduzir aqui um outro aspecto, porque não também admitir a possibilidade do alargamento da época e começarmos a próxima época só no próximo ano. Eu tenho uma convicção, embora com o Covid não há certeza, nem sou médico, mas tenho uma convicção que, mesmo com a evolução do que vai acontecer em relação à pandemia, nós vamos concluir a época, e acho que este é o cenário. Mais do que isso, só entendo a conclusão desta época dentro de campo. Agora, o Delgado já falou sobre isso, o modelo depois logo se vê, porque estamos dependentes de uma coisa que nós na tropa militar chamamos que é a fita do tempo. Nós olhamos para o dia D, que será o dia que temos que concluir, e depois fazemos o D-1, -2, -3. E neste caso, a própria Liga, o Pedro Proença já o referiu, há aqui vários cenários com mais ou menos tempo para gerir, para se poder concluir exatamente esta competição. Portanto, eu acho que mesmo os clubes, independentemente de poderem ser mais beneficiados com outro modelo, eu acho que todos, até os próprios adeptos, neste momento o que querem é, independente do modelo, é que se conclua dentro de campo. Eu acho que não há ninguém que quisesse ser campeão com não fazendo mais jogos e agarrar numa coisa qualquer, fosse ranking, que fosse época passada. Acho que ninguém quer, nem os próprios adeptos sentiriam satisfeitos por isso, até porque sabem que os adversários iriam sempre pegar por aí para criticar e fazer um comentário sempre depreciativo. E acho que todos querem acabar dentro de campo, mesmo que o modelo possa não ser o mais justo, será sempre mais justo acabando dentro de campo. E neste momento, também dentro deste cenário, e olhando uma vez mais para a questão da arbitragem, com mais ou com menos tempo, o cenário que está montado permite, mesmo com menos tempo, neste caso concreto, permite criar todas as condições para a competição. Ou seja, não é difícil para os árbitros, até porque estão habituados a isso, a deslocarem-se e ficarem fixos num sítio para depois deslocarem só para um estádio qualquer que ele seja. E mais do que isso, e isso também atenta um bocadinho daquilo que nós estamos aqui a falar, que é, quando nós falamos da qualidade da nossa competição e da nossa organização, com muitos defeitos que tem, também tem muitas qualidades. E neste momento somos, se calhar, dos poucos países que se pode dizer que temos uma central de vídeo-árbitro, porque não podemos esquecer que o vídeo-árbitro aqui tem um papel extremamente importante e ninguém quer acabar a competição sem vídeo-árbitro, como alguns países dizem que se calhar vai ter que acontecer. Nós temos neste momento 5 mais 1, temos 6 salas disponíveis, uma delas até que é uma sala master que permite meter mais pessoas lá dentro, portanto, mesmo com os tais distanciamentos. Nós temos neste momento 6 salas em condições para realizar, se fosse preciso, por exemplo, 6 jogos ao mesmo tempo. Não deve ser esse o cenário. E, portanto, nós temos fisicamente condições técnicas e de espaço para poder também dar continuidade e apoio ao futebol, aos tais 90 jogos, às tais 10 jornadas, com a manutenção do vídeo-árbitro. Isso é outra questão que, se porventura voltarmos todos ao terreno de jogo, todos estes pronósticos vão ao de cima, não é? Porque imaginemos que não tínhamos vídeo-árbitro. Alguém iria dizer que o clube ia ser campeão porque ficou, porque de certeza que iria haver um penalti que não iria ser marcado, com o penalti que se houvesse vídeo-árbitro isso não acontecia. E, portanto, até dentro desse ponto de vista, a arbitragem
ou o Conselho de Arbitragem e a própria Federação, num aspecto mais amplo, estão perfeitamente preparados para dar continuidade. E eu só vejo realmente o término deste campeonato dentro das 4 linhas, já falou sobre isso, agora um modelo pode ser um daqueles que foi já aí apontado, e tenho muito esta convicção, muito honestamente, não é só por ser positivo ou para mandar um bitite de vamos todos ficar bem, não é isso, tenho mesmo esta convicção que realmente vamos terminar em tempo útil, provavelmente no mês de julho, vamos terminar em tempo útil a competição. Depois o que vem daí para a frente, isto é, com férias, sem férias, o início da próxima época, isso aí depois terá que ser estudado em função daquilo que for o término deste campeonato. Deixa-me dizer uma coisa, Jorge, deixa-me dizer uma coisa, estamos a conversar. que é o seguinte, para mim, se o campeonato tiver que acabar em setembro, em fim de setembro, encantado da vida. Não vejo problema nenhum, desde que se consigam ultrapassar as questões contratuais, os contratos dos jogadores, os contratos que existem, e já há abertura para que isso possa acontecer, se isso for possível, a mim não me choca absolutamente nada que o campeonato acabe em setembro, e se joga o campeonato todo, e que a nova época comece em outubro. E depois condensa-se, se calhar sacrifica-se alguma prova, mas isso não me choca rigorosamente nada. E o próprio presidente da UEFA, o Sr. Ceferin, já veio dizer que, afinal de contas, o que tinha dito em relação ao 3 de agosto talvez não fosse bem assim, porque tinha que haver mais alguma latitude. Portanto, se a prova puder ser concluída em setembro, num tempo que seja útil, ou até maximizando aquela ideia do André Vilas-Boas, que não era destituída, que podíamos passar a ter um modelo competitivo indexado aos anos civis. Portanto, esta seria a época de 2020. Em janeiro iniciaríamos a época de 2021, como acontece no Hemisfério Sul. E criar-se-ia aqui um período de transição em que a calendarização seria alterada. Tudo isto é possível, tudo isto está em cima da mesa, tudo isto vai depender da velocidade a que nos conseguimos ver livres do Covid-19, mas há princípios que devem ser mantidos e, para mim, o princípio do mérito desportivo é absolutamente intocável. E nós já percebemos, do fundo também o que eu ia comentar é que nós já todos percebemos, para já que previsões enfim, é um exercício arriscado, mas por outro lado percebemos a necessidade de garantir todas as condições o futebol voltar à normalidade. O futebol, como em tudo, como nós sentimos uma necessidade incrível de também voltarmos à normalidade, como as empresas precisam à normalidade, porque no fundo o que está aqui em causa é uma correlação de forças, uma balança que tem dois pesos muito grandes de um lado e do outro, e eu percebo que é muito difícil equilibrar, porque nós temos evidentemente que tratar de cuidar da vida das pessoas, temos que cuidar da saúde das pessoas, mas temos que cuidar da saúde das pessoas física, mental, económica, porque, por exemplo, uma decisão que se entendeu, acabou-se os campeonatos de Portugal, no dia a seguir uma série de clubes despediram os jogadores todos. Ou seja, houve uma série de jogadores que foram imediatamente para o desemprego por uma decisão. Eu percebo, é dramático quando alguém tem que decidir e pesar e ponderar entre vários interesses, sabendo nós, como é óbvio, que o direito à vida é o principal. Mas se nós, por exemplo, fizéssemos esse exercício nos telejornais diários, hoje, esperemos que isto acabe muito em breve, hoje morreram mais 6 pessoas, há 9 casos, e depois juntássemos, e houve mais milhares de desempregados. Porque o que nós vamos chegar à conclusão é que vai haver mais vítimas da cura do que da doença, embora, atenção, embora, para não ser mal interpretado, o direito à vida, esse pesa mais qualitativamente do que outros. Agora, mas essas são vítimas também não da cura, mas da doença. São vítimas secundárias da doença. É uma outra maneira, Delgado. E nós ouvimos ontem o Fundo Monetário Internacional ser muito claro ao dizer que esta é uma crise sem precedentes, é preciso recuar a 1929 para encontrar uma situação igual ou parecida com aquela que nós a partir de agora vamos ter que viver. Portanto, tudo vai ter que ser repensado. A organização do futebol profissional, dos clubes, das organizações, das competições, também vai ter que ser repensada e formatada de acordo com uma nova realidade que vai ser penosa. Se calhar, e eu já tive a oportunidade de escrever isto, é uma filosofia de vida, que em cada problema eu procuro ver uma oportunidade. E se calhar esta é uma oportunidade também que poderemos ter para fazer as coisas melhor e fazer mais com menos.
Não, isso claramente, e nós até nós jornalistas temos descoberto, e tem havido alguns desafios, até uma nova forma de fazer jornalismo, se calhar até mais humana, e realmente nós estamos todos a adaptar. O que eu às vezes tento é este equilíbrio neste aspecto. Nada de significativo, de radical, vai mudar no espaço de um ano. Podemos controlar a doença. Eu estou com muita esperança, por exemplo, ao nível dos medicamentos, que consigam controlar isto e reduzi-lo a uma expressão de uma gripe. Essa é antes da própria vacina ser massificada. Portanto, nada no próximo ano vai mudar muito significativamente. Mesmo que o futebol regresse, claro que há sempre um risco de haver contágio. Claro que há sempre um risco de um jogador ser contagiado e ter que haver quarentena. Há uma série de riscos. Só que se levamos este raciocínio até ao limite, a única conclusão que nós temos que chegar é então esqueçam o futebol durante um ano e tal. Mas o problema é que não é só esqueçam o futebol. Esqueçam o futebol, esqueçam as empresas. Portanto, nós temos que encontrar aqui, porque esta é a primeira vez na história que o senhor de Google, desde que foi criado, não tem uma única resposta. Ele que responde a tudo. Mas nós procuramos, não há uma única resposta para isto, exatamente porque estamos em tempos novos, e perdoem-me o tom mais de brincadeira, mas nós temos que encontrar esse meio caminho em que a nossa vida tem que seguir para a frente, incluindo o futebol, como é óbvio, os profissionais, e temos que limitar as baixas de um lado e do outro. E, inclusivamente, aproveita, deixa, até porque já não temos muitos minutos para passar ao Diogo, tem a ver com outra questão, que é os clubes já estão a negociar com os jogadores, não só ou layoff, e aqui nem é bem negociar com os jogadores, ou redução de salários, como parece que para o futuro vai haver um novo paradigma. A minha dúvida é se resulta tudo desta crise ou se resulta também dos clubes estarem a aproveitar esta situação para fazerem um reajuste da realidade financeira do futebol. Nós próprios, em tempos normais, já reconhecíamos que estava a entrar em valores estratosféricos. Ou seja, misturando este problema da pandemia e a crise, e os patrocínios e a falta de dinheiro, com a necessidade de reajuste da realidade financeira do futebol, o que é que se prevê e o que é que prevês em termos do que vai ser a nova política de vencimentos e de transferência de valores transferentes? Olha, no curto prazo, se calhar as coisas mudam um bocadinho. A verdade é que os valores estavam estratosféricos porque havia procura. Quando a procura é maior que a oferta, naturalmente os preços disparam. E havia clubes e havia investidores com capacidade para investir. Eu acho que esses investidores vão continuar a existir. O que vai condicionar muito, e nós, como economia dependente, vamos sofrer indiretamente por esse fator. Porque, repara, se para o ano as receitas de televisão forem as mesmas, os clubes têm praticamente todas as receitas. A receita de bilheteira e merchandising é muito reduzida, tirando Porto, Benfica e Sporting. E mesmo o Sporting não é muito significativamente, mas ok, tiramos ali 10, 15 milhões. Do Benfica também tiramos 27 milhões. Do Porto tiramos mais ou menos 20 milhões de bilheteira e de merchandising. Sendo que o merchandising é uma oportunidade para os clubes têm que se adaptar. Não conseguem vender em lojas físicas, vão vender online. Vão ter que criar campanhas. E as pessoas vão na mesma comprar coisas. Porque, quer queiramos, quer não, eu também sou otimista, nós vamos conseguir dar a volta a isto, vamos conseguir conviver com o vírus. Se não vamos andar todos os dias na rua juntos uns aos outros, mas vamos andar na rua. Vamos continuar a usar os adereços que gostamos de usar, vamos continuar a comprar camisolas dos clubes ou itens relacionados com os clubes. E, portanto, o merchandising é uma parte que os clubes têm que desenvolver. Têm que desenvolver capacidades diferentes, mas isso faz parte. Nós temos vindo a ver ao longo dos últimos anos e os clubes têm-se vindo a inovar e com certeza o irão fazer. Em termos de receitas televisivas, em Portugal serão as mesmas. E repara, há setores que com esta crise estão a conseguir valorizar. Nós ontem tivemos a Amazon, que bateu o máximo de sempre em termos bolsistas. Quer dizer, há setores que continuam a valorizar, continuam a crescer. Não são todos os setores que estão a cair. Há uns setores que são mais afetados do que outros. As telecomunicações continuam a valorizar, as pessoas estão em casa a ver. Portanto, essas empresas não vão ser afetadas. Os contratos existem, eles vão cumpri-los. Onde podemos ser afetados tem a ver com o facto de, lá fora, as receitas dos grandes clubes não têm nada a ver com as nossas receitas. Ou seja, apesar da Inglaterra, Itália, França pagarem, as receitas de televisão serem muito maiores do que as nossas, a fatia que essas receitas correspondem no bolo total das receitas dos clubes não é a maior receita total. A maior receita é o merchandising. Portanto, os clubes lá fora vivem muito mais do merchandising, que corresponde a cerca de 45% a 50% das receitas totais dos clubes. E aí sim, no curto prazo, vão ser afetadas. Porquê? Porque o mundo está parado. E quando o mundo está parado, tu não vais conseguir vender. Mesmo em termos online é difícil. As coisas estão bloqueadas. Por outro lado, as pessoas estão mais receosas, estão-se a readaptar, estão a perceber o que é que vai ou não acontecer e, como tal, o consumo vai diminuir. A partir do momento em que esta fase passe, naturalmente as coisas vão retomar o rumo normal dos acontecimentos. Nós, em 2008, 2009, também dizíamos que o futebol ia ser afetado e a verdade é que o futebol continuou a crescer. É um dos setores
continua sempre a descer porque gera sempre muito interesse. E como tal, eu acredito que as coisas serão mais afetadas e mais afetadas em termos de transferências. Porque os clubes que neste momento são mais, as grandes ligas, sendo afetadas em termos de receitas, porque não têm merchandising, não têm a bilheteira, que é muito maior e que tem um peso grande nas suas receitas, naturalmente no próximo ano os orçamentos vão reduzir. E onde é que eles vão cortar? Se calhar vão cortar nas transferências. E ao cortar nas transferências, quais é que são os países que são afetados? Somos nós, a Holanda. Porquê? Porque vão olhar muito menos para fora, por um outro lado, vão ter menos capacidade de comprar, ou interesse em comprar, e por outro lado, as compras que forem fazer vão sendo muito mais racionais. Já não vão baixar muito mais o preço. Porquê? Porque a oferta é igual, mas a procura diminui. É a lei da oferta e da procura. E como tal, indiretamente, nós vamos ser penalizados. Mas nós já temos essa noção. O que é que nós temos que fazer? Temos que ser muito mais racionais na forma como vamos gerir os nossos orçamentos. E isso acho que é o ponto de partida para termos um futuro melhor. Não é pensar, olhar para o Excel e dizer eu tenho estas receitas, então vou gastar isto. Não. É saber que esse é o cenário base. Mas depois há um cenário negativo, que é, imagina que aconteça alguma coisa. Então, se calhar, as receitas que eu tenho, os custos não podem ser iguais às receitas que eu tenho. Tem que ser 80%. Depois até pode haver um cenário positivo e as receitas até aumentarem. Ok, mas isso é um extra. Agora, em termos daquilo que é a gestão eficaz e consistente, é pensar que tenho estas receitas, então deixa-me deixar aqui uma margem de 10% ou de 20% abaixo para poder ir gerindo ao longo do tempo em função dos cenários que eu for encontrando pela frente. Em termos de futuro também, parece-me que já abordámos esse tema. Eu acho que tem que haver muito mais uma abordagem macro do que micro, e acho que é a grande oportunidade para o fazermos. Difícil fazer neste momento os direitos de televisão sincronizados, porque acho que não há capacidade neste momento e não há interesse no mercado de vir comprar em função da situação financeira que estamos a viver, mas começar a pensar em torná-lo viável daqui a 1 ou 2 anos, quando esta epidemia passar, quando esta pandemia passar. E depois é pensar sobretudo no caminho que a Liga deve seguir. Quais é que são as diretrizes para podermos valorizar como toda a competição? Volto a referir, eu acho que é muito importante. Porque é que nos outros países as competições são valorizadas? Porque temos clubes que na sua região dominam por completo. Dominam. Nós temos o Valência, que não é do Barcelona nem do Real Madrid, são do Valência. Nós em Portugal também temos exemplos, temos o Guimarães, temos um Braga que soube criar essa dimensão dentro da própria cidade. E, portanto, porque é que não devemos ter outras equipas que, dentro do seu meio social, são fortes e conseguem criar ali uma empatia grande com os seus habitantes? Eu acho que esse é um ponto importante e sobretudo, as pessoas reconhecerem-se dentro do clube e dentro dessa dimensão, que não acontece neste momento, porque os dirigentes olham muito mais para si mesmos e num ciclo fechado propriamente com o meio que os rodeia. Mas, minha gente, estamos a cerca de 3 minutos de terminar. Começo por ti, Pedro, uma espécie de mensagem, e no fundo até este rap, se calhar o tópico da minha parte, o futebol vai respirar de maneira diferente, fará sentido as polémicas depois disto tudo, e uma mensagem final tua, 1 minutinho a cada um, não mais do que isso, não posso dar mais do que isso. Olha, em relação às polémicas, deixa a bola começar a rolar com estádios cheios ou vazios, que elas vão regressar. E depois, para a próxima época, quando tivermos as alterações às leis de jogo, que devemos ter a oportunidade depois também de abordar melhor, ainda mais polémicas vamos ter, garantidamente. Relativamente, isto porquê? Porque o ser humano, nesse aspecto, tem memória um bocadinho curta e aqui começar a ser o vermelho, o verde e o azul, as cores a delintar, isto depois começa a vir as polémicas, normalmente vem ao de cima e com o foco no olho do furacão da parte da arbitragem. Relativamente à mensagem, é um bocadinho daquilo que a gente tem vindo a dizer. Eu sou uma pessoa se calhar demasiado, mas extremamente otimista. Eu estou sempre muito focado na esperança e muito pouco focado no medo. Muito honestamente, digo isto mesmo de coração. E acho que esta questão que neste momento que é mundial e que é grave, obviamente que sim, que nós, enquanto sociedade, vamos ultrapassá-la e eu acho que o ser humano, mesmo com todas as vicissitudes, vamos sair mais fortalecidos e diferentes, sabendo que há pessoas com memória curta. Foquem-se na esperança e não se foquem no medo, e acho que esse é o bom caminho do lado mais construtivo e positivo. Olha, Diogo, a gente fomos um bocadinho generosos com o Pedro, deixámos esticar um bocadinho, a ti peço um bocadinho antes de ir ao Delgado, uma mensagem final. Olha, concordo com o Pedro, temos de ter esperança, temos de ser positivos, mas também temos de ter a noção da realidade, os pés bem assentos no chão. Perceber, sobretudo, que em Portugal, sendo uma economia dependente, vamos depender muito daquilo que se passa lá fora. Quando os outros retomarem, nós também vamos retomar. Enquanto os outros não retomarem, será mais difícil para nós, porque infelizmente vivemos muito dos setores do turismo, setores que dependem da procura externa. Como tal, ter alguma calma, algum cuidado, continuar a ter estas medidas de precaução que temos vindo a tomar, de forma que mais rapidamente possamos andar na rua, possamos nos cumprimentar, possamos estar em estúdio a fazer os programas. Eu acho que é isso que temos que fazer, mas sobretudo sempre com
pensamento positivo que mais tarde ou mais cedo nós vamos conseguir começar a conviver naturalmente com o Covid-19 e, com o passar do tempo, vamos acabar por erradicá-lo. José Manuel. Olha, em primeiro lugar, dizer que foi um prazer este regresso ao convívio e termos também tido a possibilidade de entrar em casa dos nossos telespectadores e também fazer-lhes um bocadinho de companhia. Espero que amanhã possamos já retomar a Quinta da Bola e isto dar-nos aqui algum ar de alguma normalidade. Em relação à situação, gostava só de deixar uma mensagem que é: nós vamos passar tempos de futebol à porta fechada. E bom será que ninguém se esqueça, nem ninguém desvalorize, que a alma do futebol são os adeptos e que eles, nesta fase em que não podem ir aos estádios, têm que ser cada vez mais acarinhados. Pronto, não vos roubo mais tempo. Meus amigos, foi um prazer. Cumprimentos. Temos aqui um notar. Cumprimentos. Também um grande abraço. Olha, a minha mão continua aqui, Delgado, na esperança de que agradeço aqueles gestos, foi um alerta para mim também, e vamos estar em contacto. A gente vai continuar, evidentemente. Quanto assim está em casa, aquele abraço, da única maneira que neste momento pode ser dado, com o coração. Fiquem bem.